Nova York é conhecida por seu lendário metrô subterrâneo, com milhões de passageiros pegando trens constantemente todos os dias do ano. E alguns moradores dirão a você que conhecem cada centímetro dos 1.400 quilômetros de linhas de metrô de Nova York. Mas há mais de um século, correm boatos de um túnel fantasma, uma linha subterrânea há muito tempo perdida, anterior até aos mais antigos túneis de metrô do mundo. E foi assim que ela permaneceu perdida, até que um grupo de exploradores urbanos finalmente encontrou o santo grau do mundo subterrâneo de Nova York. A maioria das pessoas pensa que Londres tem o metrô mais antigo do mundo, mas Nova York abriu seu primeiro túnel quase 20 anos antes do metrô londrino ser inaugurado. O túnel corre 9 metros da Atlantic Avenue, no Brooklyn. Mas é muito mais do que uma relíquia da Nova York antiga. O túnel está repleto de lendas. Aqui, contrabandistas escondiam as bebidas, um assassino escondeu seu diário desaparecido e a sociedade secreta mais famosa do país, os maçons, construiu as fundações do metrô mais antigo do mundo. Em 1844, já que a construção de um túnel subterrâneo era um projeto enorme que requeria dinheiro e apoio político, os maçons eram os únicos que poderiam fazê-lo. Em 1980, Bob Diamond, um explorador urbano, descobriu o túnel e seus segredos. Aqui? Ele ia me mostrar essa descoberta incrível, mas antes tínhamos de parar o trânsito no Brooklyn. Então é isso? Exatamente. Legal. Essa é a entrada. Tudo bem, mas como vamos abrir isso aqui? Muito bem, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui e vou levantar um pouco este lado aqui. Ok, e aí eu ponho isso no forno. Você vai pegar esse gancho e vai pôr embaixo. Okay. Então vai devolver pra mim. Legal. Tem eletricidade. Pois é, chique. agora temos eletricidade. E o que estamos fazendo não é contra a lei? Olha, eu sei o que deve estar parecendo, mas na verdade é totalmente legal. Eu tenho um contrato de 20 anos com a cidade de Nova York pra fazer isso e eu aqui. vou seguindo você. Tudo Legal, bem, pode me seguir. Eu vou entrar embaixo das ruas do Brooklyn, Nova York, no mais antigo túnel de metrô do mundo. Demais, né? Caramba. Então, espera, parece que tudo isso aqui estava cheio de terra. Estava. E a terra ocupava todo esse espaço até aqui. Então, eu tinha um espaço minúsculo para me arrastar de barriga entre aquela tampa de bueiro e a parede de concreto. Tava no escuro total? No escuro total, com um cilindro de oxigênio nas costas. Sério? Porque não sabíamos se tinha ar aqui dentro. E foi como os caçadores da Arca Perdida. Bob desvendou a provável localização do túnel através de um artigo de jornal de 1911 e de um mapa de 1868. E então começou a rastejar em um túnel sob as ruas do Brooklyn. Ele e alguns amigos removeram 76 metros cúbicos de terra à mão. Bob acreditava que a única coisa entre ele e o túnel era uma parede de concreto. Então ele se preparou para explodir o último obstáculo. Nossa, você teve que explodir para fazer esse buraco? A passagem existia, mas estava fechada com tijolos e paralelepípedos colocados com cimento. Muito bem. Caramba. É bem grande, isso é legal. Né? É demais. Pode apostar. É enorme. Sim. E ele continua. Nossa. Agora você pode ver como é grande. Tem razão. Oficialmente, o metrô de Nova York começou em 1904, mas este túnel foi um teste feito 60 anos antes. Com 800 metros de comprimento, era o final da linha ferroviária de Long Island, no East River. Mas devido aos freios ruins do trem e o trânsito perigoso na superfície, o túnel só podia ir para o subterrâneo. Era uma tecnologia novíssima para a época. Eles ainda não tinham metrô. Isso. Nem Londres tinha metrô. Não. Isso foi bem antes de tudo. Bom, antes isso era inovador. O que eles fizeram foi pegar elementos do século XIX e da Revolução Industrial e combinaram com técnicas de engenharia civil romanas, porque os romanos construíam coisas parecidas com esta, como passagens de nível 2000 anos atrás.
A engenharia romana de 2000 anos se encontrou com a Revolução Industrial em um método chamado corte e cobertura. Em vez de fazer um túnel sob Nova York, operários foram contratados para arrancar a rua com pás e picaretas. Depois de escavar uma valeta de 9 por 10 e 800 metros de comprimento, trouxeram leito de rocha de Manhattan para fazer as paredes, de 2 metros de espessura embaixo e 1,40 m em cima. Finalmente, um teto de tijolos em arco foi construído e a rua foi repavimentada. A construção é tão resistente que, além dos tijolos sustentarem as ruas, carros e caminhões, poderia suportar 6 vezes mais peso e não desabar. E como se constrói um túnel como este antes de qualquer um ter feito isso? Bom, você precisa ter as pessoas certas. Primeiro tínhamos Cornelius Vanderbilt, que era encarregado da construção. Certo. Depois uma equipe de 900 trabalhadores irlandeses que eram mais eficazes do que escavadeiras. E, é claro, não se podia fazer nada em Nova York sem o apoio dos maçons daquela época. Controlavam tudo. Faz tempo que os reservados maçons têm sido ligados à fundação deste país. George Washington e Benjamin Franklin eram maçons. Desde fortes militares a prédios federais e até o projeto do Capitólio, os maçons controlavam o planejamento e a construção da infraestrutura desta nação. De fato, o governador de Nova York no início de 1800, DeWitt Clinton, era grão-mestre dos maçons e foi a chave para dar início a projetos como o Canal Erie e o Conselho de Educação de Nova York. Funcionários do governo e engenheiros do alto escalão de Nova York também eram maçons e tiveram um papel importante para transformar esse projeto em realidade. Por exemplo, a pessoa que assumiu o Partido Federalista junto com os maçons depois que DeWitt Clinton morreu foi Rufus King, que foi um signatário da Constituição Americana. O filho dele, John A. King, foi quem teve a ideia de construir a ferrovia de Long Island para ligar Nova York a Boston. Em 1859, a corrupção acabou com o projeto. Um empreendedor imobiliário ganancioso fez com que o túnel fosse considerado um estorvo. Assim, ele recolheu dinheiro entre os donos de terras no entorno para pagar pela demolição. Mas, em vez de destruir o túnel, apenas ergueu 2 paredes, uma em cada extremo, embolsando o resto do dinheiro. Quase 130 mil dólares, o equivalente a 3 milhões hoje. Então, onde nós entramos, aquela parte fechada, foi lá que ele tampou aquela ponta? Correto. E foi aqui atrás que ele tampou a outra ponta? Correto. Quer dizer que eu estou empurrando corrupção imobiliária da cidade de Nova York aqui? Ela está nas palmas das suas mãos. Por 150 anos, o túnel foi a origem de todo tipo de história escandalosa. Na virada do século, supostamente era o quartel-general de um contrabandista de uísque e local de desova para a máfia de Nova York na década de 20. Encontramos garrafões de uísque esmagados aqui e um pedaço de cerâmica que dizia Daniel Kavanaugh, negociante de bebidas, Atlantic Street, número 20. Pesquisei o nome dele nos registros da cidade e tinha mesmo uma loja de bebidas na boca do túnel, perto da Colômbia. Ele produzia bebida aqui embaixo? Mas o maior mistério ainda precisa ser solucionado. Atrás desta segunda parede existe a antiga plataforma do trem, que Bob acredita abrigar uma locomotiva abandonada que pode conter o segredo de um assassino. Depois que John Wilkes Booth atirou no presidente Lincoln, ele foi caçado e morto. Investigadores encontraram o diário dele em seu corpo. Em maio de 1865, houve um julgamento da conspiração, mas o diário de Booth tinha desaparecido. Mais tarde foi redescoberto no Departamento de Guerra, mas misteriosamente faltando 18 páginas. Então, se passar por aqui a 60 metros, o que você encontra? Uma plataforma de estação de 1844. Mentira. Eles encontraram um pórtico feito de mármore e granito e provavelmente tem uma locomotiva a vapor enterrada lá atrás. Mas você tem provas disso? Ah, sim. A mesma documentação que usei para encontrar o túnel diz que eles deixaram uma locomotiva lá atrás. Parece que as páginas faltantes do diário de Booth foram escondidos em um túnel perto de uma locomotiva abandonada. E a composição esquecida sob Atlantic Avenue teria sido o lugar perfeito. Contrabandistas de bebidas, a lei seca, a máfia italiana, todo tipo de negócios escusos. Este é o submundo de Nova York. É sério, este entulho é a base de Nova York. Todo este túnel dos maçons. A prova do seu envolvimento na criação da nossa maior cidade. Que dirá o nosso país inteiro. Eles podiam se reunir e criar uma coisa que nunca havia sido tentada antes. Um metrô sob as ruas de Nova York. E foi isso que serviu de inspiração para projetos maiores, melhores e mais grandiosos no futuro. A seguir, um mundo oculto sob as ruas de Chinatown. Antros de vício, túneis de fuga secretos e um campo de batalha para guerras entre gangues.
Então é isto aqui. Este é o túnel de Chinatown. Era aqui que as gangues costumavam espancar as pessoas. E depois? Após o 11 de setembro, a segurança nos céus de Nova York nunca mais foi a mesma. Mas 150 anos antes, a ameaça de ataque veio do mar. Nova York tem 1.200 quilômetros de trilhos de metrô, mais de 10 mil quilômetros de ruas e mais de 10 mil quilômetros de calçadas.